Nesta aula, nós vamos fazer a instalação do sistema operacional Linux em cima dessa máquina virtual que nós criamos na videoaula anterior. Então, se você não sabe como é que se cria uma máquina virtual, eu aconselho que você procure pela aula anterior a essa que você está assistindo, onde eu mostro o processo de criação de uma máquina virtual. Bom, durante o processo de criação da máquina virtual, eu escolhi como memória, está aqui, 512 megabytes. No entanto, se eu iniciar a instalação do Linux com essa quantidade de memória RAM aqui, ele vai iniciar o Anaconda, que é o instalador do Linux, em modo texto apenas. Se eu aumentar essa memória RAM, ele vai pegar e vai inicializar a instalação do Linux em modo gráfico. Então, para facilitar a vida de você que está aí assistindo a aula, eu vou marcar essa máquina virtual, vou vir aqui, vou clicar em Sistema, nas configurações da máquina virtual, Sistema, e vou aumentar essa memória base daqui para 768 megabytes. E vou dar OK. Lembrando que esse quantitativo de memória RAM pode ser modificado a qualquer momento, desde que a máquina esteja desligada. Tá, vou dar OK. E vou iniciar a máquina virtual. Nessa tela daqui, ele pergunta se eu quero instalar ou fazer o upgrade do sistema operacional. Como não tem nada instalado aí, vai ser uma instalação limpa, não vai ser um upgrade. Enter. Pronto, agora ele está passando, ele está carregando na memória os módulos do instalador do Linux, que é chamado de Anaconda. Lembrando que cada distribuição pode ter um instalador diferente, tá ok? Ele está fazendo a verificação do hardware. Lembrando que esse hardware que ele utiliza é o hardware do sistema operacional que do hardware que o VirtualBox disponibiliza para a máquina virtual, tá? Então tá aqui, já entrei na instalação gráfica do Anaconda, porque ele detectou uma quantidade suficiente de memória RAM para iniciar em modo gráfico. Agora, é aconselhável que eu venha aqui em visualizar e coloque em modo escalonado, porque senão vou ter que ficar rolando aqui a barra de rolagem para baixo. Vou apertar aqui em visualizar, alternar para modo escalonado. Assim eu consigo enxergar a tela inteira. Pronto. Então, eu vou pressionar Next. Nessa tela, ele me pergunta qual é a linguagem que eu quero utilizar durante o processo de instalação. Eu vou deixar, tem a opção de deixar em inglês marcado. Eu aconselho que vocês não fujam desse idioma, tá? Se vocês querem trabalhar bem nessa área, vocês têm que saber inglês. Mas como eu sou ciente da dificuldade que as pessoas têm com relação a lidar com esse idioma, então eu vou escolher a opção de Português Brasil e vou apertar em Next. Nessa próxima tela, ele me pergunta o layout do teclado. O teclado do meu computador aqui é padrão inglês internacional. O seu teclado, se ele tiver C cedilha, você vai deixar o ABNT2 marcado, como já está aqui. Eu vou aqui para o inglês internacional. Está aqui, inglês internacional, avançar. Nessa próxima tela, ele quer saber a respeito de aonde o sistema operacional Linux vai ser instalado. Essa parte daí, ela já é
um pouco mais detalhada, então não vou entrar no mérito da questão agora para estar falando a respeito de cada tipo de partição, tá? Mas nós vamos escolher a opção dispositivo de armazenamento básico. Vamos apertar em avançar. Nessa tela daqui, ele está informando que o disco virtual que está atrelado a esta máquina virtual pode ter dados. E que, como nós vamos trabalhar nessa partição, esses dados podem ser destruídos. Ora, esse meu disco virtual ele foi recém-criado, então ele não tem nenhuma informação. Então eu posso pegar e clicar em sim, descartar qualquer dado. Nessa próxima tela, ele me mostra o nome como um campo para botar o nome deste computador. O padrão é que ele sugira localhost e local domain. Não vou mudar isso aqui agora, isso eu posso mudar posteriormente. E também, se eu quisesse, eu poderia clicar aqui em configurar rede e já colocar endereço IP aqui nos meus adaptadores de rede. Tá, então, para facilitar a nossa aula aqui e para facilitar a sua vida, já que é a primeira vez que você está tendo contato com o Linux, eu posso marcar aqui a ETH1, que é o meu segundo adaptador de rede do VirtualBox, clicar aqui em editar. E nessa tela que aparece, eu posso vir aqui em configurações IPv4, botar a configuração para manual, clicar em adicionar, digitar o endereço IP que esse adaptador de rede vai ter. Tá, então, por exemplo, esse adaptador de rede ele será 172.16.1.1 e a máscara de rede dele vai ser /24. Gateway. Gateway é o endereço IP do equipamento de saída dessa rede 172.16.1. Mas como nós não tivemos aula de rede de computador ainda, então não vou entrar em detalhe, tá? Você vai configurar 172.16.1.1 com máscara de subrede 24. E vai marcar a opção de conectar automaticamente. Lembrando o seguinte, nós estamos mexendo no nosso adaptador ETH1, que é o nosso adaptador de rede 2 do VirtualBox, o qual está configurado para funcionar em modo de rede interna. Isso daí foi definido na nossa videoaula anterior, tá? Então, se você não está entendendo bem, vá assistir a nossa aula anterior, tá? Pronto, feita essa configuração, que já é suficiente, eu posso apertar em aplicar e posso apertar aqui em fechar. Aí você fala, você não vai configurar ETH0 não? Não. A nossa ETH0, ela é o nosso adaptador 1 do VirtualBox e ela está em modo NAT. Como ela está em modo NAT, eu não vou mexer na configuração dela. Apenas na ETH1. Vou apertar aqui em fechar. Vou apertar em avançar. Nessa próxima tela, ele quer saber o UTC, ou seja, o horário do sistema operacional. Como esse computador está em Maceió, então eu vou marcar aqui no mapa Maceió. E vou apertar em avançar. Nessa próxima tela, ele pede a senha de root. Root é o superusuário, ou seja, é o superadministrador dos sistemas operacionais Linux. Eu vou digitar aqui uma senha padrão para todas as nossas aulas, que vai ser de 1 a 8. Vou confirmar essa senha de 1 a 8. A depender da distribuição que você esteja utilizando, ele pode não deixar que você utilize senhas fracas. Em outros casos, ele pode deixar que você utilize senhas fracas, mas ele irá reclamar por você estar utilizando uma senha
que é sistemática. Eu vou apertar em avançar. Ele está falando aqui que eu estou usando uma senha frática, que é muito simples ou sistemática. Eu vou dizer que eu quero usar assim mesmo. E pronto. Aqui, nessa parte, eu posso botar a opção de utilizar todo o espaço, aonde o sistema operacional Linux vai fazer o tratamento que ele quiser no disco para fazer a instalação. Ou então eu posso pegar e posso escolher a opção de criar layout personalizado, o que é o mais adequado para os profissionais da área que já entendem relativamente bem de Linux, tá? Então não vou entrar em detalhes sobre o layout personalizado, mas é ele que nós vamos utilizar aqui. Então preste bastante atenção. Depois que eu marco a opção layout personalizado, que eu aperto em avançar, ele vai me mostrar a tabela de particionamento do meu disco. Veja que eu só tenho um disco, que é o SDA, e ele está informando aqui que ele está com 60 GB de espaço livre. Por que é que ele está com 60 GB de espaço livre? Porque quando eu criei a máquina virtual, eu informei que esse disco tinha 60 GB. Por isso que ele está mostrando aqui. Eu vou apertar na opção criar. Vou escolher a opção partição padrão. Poderia escolher outra, que inclusive em alguns momentos é até mais aconselhável, tá? Mas nós vamos optar pela padrão aqui por uma questão de padronização da nossa aula, tá? Vou apertar em criar. Aqui em ponto de montagem, eu vou marcar o ponto de montagem barra. É como se você estivesse informando para o sistema operacional quem vai ser sua partição C do Windows. Sistema de arquivo vai ser o ext4, mas se eu quisesse eu poderia escolher entre outras opções aqui. Alguns sistemas operacionais oferecem outros tipos de extensão, de sistema de arquivo, tá? Mas vamos escolher aqui ext4. Aqui nós vamos pegar e vamos definir o tamanho desse espaço. Aí você vai fazer o seguinte cálculo. Que também não é muito padrão, tá? Mas eu tenho que colocar alguma regra aqui nessa aula. Então veja, se essa máquina Linux ela tem 768 MB de memória RAM, eu vou colocar para a memória de swap, que é uma memória de troca que trabalha junto da memória RAM, o dobro da memória RAM. Então, se eu tenho 768 MB de memória RAM, eu vou definir para a partição de swap 1600, tá? Para arredondar. Ora, se eu vou definir 1600 para cá, então a minha partição ext4 vai ter 1061 megabytes menos 1600. Isso daí vai dar 59.500, tá? Eu estou arredondando, não estou fazendo cálculo perfeitamente adequado não. Tá, eu vou dizer que o tamanho dela vai ser de 59.500 megabytes, o que dá 59,5 GB. Vou marcar para forçar para ser partição primária e vou dar OK. Pronto, eu fiquei livre com 1939 megabytes e eu vou utilizar esse espaço aqui agora para ser a partição de swap, que é a partição de troca para a memória RAM. Vou marcar essa parte daqui, vou apertar em criar, partição padrão, criar. Aqui em ponto de montar, desculpe, aqui embaixo em tipo de sistema de arquivo, eu vou marcar partição swap. E agora eu vou marcar que ele utilize o máximo de espaço permitido, que é justamente esse restante aqui de 1939. Feito isso, vou apertar em OK. E pronto, eu vejo que ele pegou todo o espaço restante. Está aqui em cima ele mostrando o mapa de partição para mim do disco.
Agora que eu já defini as partições, vou apertar em avançar. Ele está dizendo que qualquer arquivo que exista aqui nesse disco vai ser destruído. Tudo bem, não tem disco nenhum mesmo. Desculpe, não tem nenhum dado nesse disco. Ele é virtual e é novo. Então, vou apertar em formatar. Agora ele me avisa que ele vai gravar essas alterações no disco. Tudo bem, eu marco gravar alterações no disco. Ele está formatando e criando as partições nesse disco virtual de 60 GB. Nessa próxima tela aqui, ele só está passando para mim informações a respeito de aonde o Grub, que é o programa de inicialização do Linux, vai instalar o inicializador do Linux. Aqui geralmente a gente não mexe nessa partição, nessa informação, desculpe. Então vou apertar em avançar. Essa próxima tela é muito interessante, tá? Porque nela você vai indicar qual é o tipo do sistema operacional, quer dizer, como você quer que o sistema operacional Linux seja instalado no seu computador. Tem a opção desktop, que é mais voltada para usuários domésticos. Tem essa opção minimal desktop, que vem com menos opções que a desktop. Essa opção mínima aqui não vem com interface gráfica, só vem em modo texto. E aí nós temos aqui, por exemplo, o Database Server. Ele vem com uma aplicação de sistema de banco de dados instalada, tal como MySQL, ou então MariaDB, ou então Postgres, depende da distribuição Linux. Eu posso também pedir que seja instalado como um web server, onde ele vai servir como servidor de página de internet, ou utilizando HTTPD, ou então utilizando Apache. Mas eu vou deixar essa opção desktop marcada, tá? E você também fará isso aí no seu laboratório. Vou apertar em avançar. Ele está verificando quais são os pacotes que devem ser instalados de acordo com estas opções que eu marquei. Como eu marquei desktop, ele está selecionando os pacotes para fazer uma instalação desktop. E agora ele vai iniciar o processo de instalação do Linux. Esse processo de instalação, ele dura cerca de 15 minutos. Então eu vou pausar a gravação agora e retornarei assim que for necessária alguma intervenção nossa. Passados 15 minutos, durante o processo de instalação, sem necessidade de nenhum tipo de intervenção, agora ele informa que a instalação do CentOS foi completada, basta apertar aqui em reinicializar. E aí o sistema vai ser reinicializado e agora carregado a partir do disco rígido virtual onde o Linux foi instalado. Então, mais uma vez, eu vou dar uma pausa e esperar que o sistema operacional seja carregado. Passaram-se cerca de 2 minutos, o sistema operacional Linux foi reinicializado, está aqui na interface gráfica, onde tem a tela de boas-vindas. Apertar em avançar, vou concordar com a licença de uso, avançar. Definir o nome de um usuário, caso eu queira definir um usuário aqui. Aí se eu apertar em avançar, ele diz que não foi configurada nenhuma conta de usuário e pergunta se eu tenho certeza que desejo continuar. Caso eu queira criar um usuário aqui, basta apertar em não e criar um usuário, tá? Então eu vou apertar em não, vou definir um usuário com o nome de César, vou botar a senha de 1 a 8, todas as nossas senhas de Linux serão de 1 a 8, salvo quando houver necessidade de colocar outra senha. Eu vou apertar em avançar. Mais uma vez ele informa que a senha é sistemática. Pergunta se eu desejo continuar. Eu digo que sim. Configuração de horário. Está toda de acordo com a hora atual. Vou apertar em avançar. Aqui ele informa que o CADAMP
não tem memória suficiente para criar uma área de despejo de memória. Tudo bem, isso aí eu posso configurar depois. Vou dar OK. Concluir. E pronto, agora o meu Linux está sendo carregado. Tá aqui, já está a tela de login, onde tem um usuário chamado César Felipe, que foi o que eu acabei de criar. Se eu quiser logar com ele, com este usuário, basta apertar aqui e digitar a senha deste usuário César, que é de 1 a 8, ou então apertar em cancelar e apertar aqui na opção outro, onde eu posso digitar o nome do usuário root, iniciar a sessão, digitar a senha que é de 1 a 8, iniciar a sessão e esperar que seja carregada a interface gráfica dele. Aqui ele está me avisando que não é aconselhável logar como superusuário. Vou pedir para ele não mostrar isso novamente, isso daí a gente já sabe. Aperte em fechar. E pronto, aqui está a interface gráfica do Linux carregada. Lembrando que em ambientes realmente profissionais, onde o Linux é utilizado, vai ser muito difícil você encontrar uma máquina virtual ou um computador real com... Nesse ambiente, como eu estava falando, nesse ambiente nós temos a interface gráfica que vai ser muito difícil você encontrar em um ambiente realmente profissional. O que você irá encontrar nesses ambientes vai ser o modo terminal, que é um modo texto. Tá? Então, nesses ambientes, o modo gráfico geralmente é dispensável. Nas próximas aulas, nós veremos a instalação de um sistema operacional Windows e, posteriormente, nós veremos como é que a gente faz para gerenciar de forma básica o Linux utilizando o modo de texto, que também é conhecido como modo terminal ou então modo shell.